Olá, bem-vindo ao programa Está Escrito Adoração. O seu, o meu, o nosso culto do fim de semana no meio dela. Por isso, convide os seus amigos, familiares, vizinhos, todo mundo, todos para participar deste momento de adoração. E se você quiser estudar um pouco mais a Palavra de Deus aí na sua casa, é simples, basta enviar um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br e enviaremos para você totalmente grátis, sem custo adicional nenhum, o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Então, mande seu e-mail, estaescrito@novotempo.org.br. E eu aproveito para agradecer a todas as pessoas que estão escrevendo para a gente, entrando em contato, enviando suas histórias. Muito obrigada pela sua participação. Este programa é feito para você, por isso continue escrevendo para a gente através desse mesmo e-mail, estaescrito@novotempo.org.br. E através deste endereço, você pode também tirar suas dúvidas, fazer perguntas e até mesmo sugerir temas para o nosso programa. E se você estiver nos assistindo pela internet, visite a nossa página novotempo.com/estaescrito. Lá tem muitas novidades, fotos, vídeos, muita coisa bacana que com certeza você vai adorar. E o que fazer quando nada mais na vida faz sentido? Quando a dor e o sofrimento são maiores que a esperança e as ações de Deus em nossa vida parece que estão confusas. O pastor Ivan Saraiva nos trará hoje um tema importante. Falará sobre a vida e as emoções de um profeta do Antigo Testamento, Abacuque. Agora você confere um vídeo, um momento reflexivo com Jonas Macedo. E logo após, uma mensagem musical com o quarteto Arautos do Rei. Quando Jesus voltar de novo à terra, não como preso rodeado pela plebe, hão de vê-lo os homens, hão de vê-lo como o Rei do céu. Cristo virá na sua própria glória, na glória do Pai e na dos santos anjos. Miríades e miríades, milhares de anjos, os belos e triunfantes filhos de Deus, possuindo inexcedível formosura e glória, hão de acompanhá-lo. Então, Cristo se assentará no seu trono de glória e diante dele se congregarão todas as nações. Todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Em lugar de uma coroa de espinhos, uma coroa de glória, uma coroa dentro de outra. Em lugar do velho vestido real de púrpura, trajará vestes do mais puro branco, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra conseguirá branquear. Nas suas vestes e na sua coxa estará escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os que dele zombaram e o feriram, ali estarão. Os príncipes e os sacerdotes contemplarão novamente cada cena do tribunal. Cada circunstância há de aparecer diante deles como que escritas com letras de fogo. Os que rogaram o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos, hão de receber resposta à sua súplica. E em terrível agonia e horror, hão de clamar às montanhas e às rochas: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado no trono, porque vindo é o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Davi, no Salmo 24, diz: aqueles que têm mãos limpas e coração puro, estes serão capazes de ficar em pé. De que lado estará você, meu amigo? Clamará às montanhas e às rochas? Ou dirá:
o que está escrito em Isaías 25:9. Este é o Senhor a quem esperávamos. Este é o nosso Deus a quem tanto aguardávamos. Na sua salvação nos alegraremos e nos rejubilaremos. Depois de tanto esperar, escutei uma voz do céu, tão forte como um trovão, como águas a jorrar. Não tinha como duvidar, podia ouvir o coro cantar, e um anjo apareceu, e então sorriu pra mim. Mal posso esperar pra herdar então meu lar, conforme a promessa pela qual lutei, rever os meus amados que em Cristo descansaram, e ao grande coro quero me unir e juntos celebrar Jesus. Não posso nem acreditar que meus olhos podem ver a glória do Senhor Jesus, a estrela da manhã. Vestida noiva já está, com as puras vestes dos santos, a espera terminou, meu nome Deus chamou. Mal posso esperar pra herdar então meu lar, conforme a promessa pela qual lutei, rever os meus amados que em Cristo descansaram, e ao grande coro quero me unir e juntos celebrar Jesus. Então vou abraçar e estar juntinho aos meus, chorar, sorrir, louvar, pois o dia enfim chegou. Mal posso esperar pra herdar então meu lar, conforme a promessa pela qual lutei, rever os meus amados que em Cristo descansaram, e ao grande coro quero me unir e juntos celebrar Jesus.
Bom, eu quero agradecer ao Ricardo, ao Quarteto Arautos do Rei. Muito obrigado por estarem aqui conosco no Está Escrito Adoração. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês. Espero que você também esteja contente, feliz e que esse programa possa estar chegando até a sua casa, até o seu lar, de uma maneira muito simples, tranquila e que você esteja bem. Que a sua casa esteja feliz, que os seus filhos estejam com saúde e que a sua vida esteja do jeito que você sempre imaginou. Mas se hoje a sua realidade não é essa, eu quero dizer que há esperança para você, há esperança para a sua família. Dias melhores virão. Meu avô, antes de falecer, uma das suas últimas frases foi essa: dias melhores virão. Ele não tinha todo o conhecimento bíblico, mas ele estava certo. Dias melhores virão para você, para mim, para todos nós. Nós ouvimos aqui o Quarteto Arautos do Rei cantando. O dia enfim chegará. Nós precisamos crer nisso. Você crê assim? Que quando Jesus Cristo voltar, você será plenamente feliz? Esse é o sonho de Deus para você, para mim e para todos nós. Eu quero começar o programa de hoje agradecendo. Isso mesmo. Agradecendo a todas as pessoas que têm entrado em contato conosco através do nosso site. Você já conhece o nosso endereço, www.novotempo.com/está escrito. Ali as pessoas elas estão fazendo seus pedidos de estudo bíblico e olha, há muita gente mesmo, começando a conhecer Jesus, começando a estudar a Bíblia e para nós é uma grande alegria oferecer gratuitamente um estudo bíblico para você. Também as pessoas têm começado a interagir de uma maneira muito legal e eu gosto disso. A ideia da interação é que você escolha os temas das mensagens que você vê aqui todas as quartas-feiras e também nos dias de reprise aqui na Novo Tempo. Você escolhe o tema, nós preparamos a mensagem e apresentamos a palavra de Deus. Você pode contribuir com o Está Escrito Adoração e é sempre para nós uma grande alegria perceber o seu carinho, a sua gratidão por tudo que temos vivido juntos aqui. Nesse programa, nesse culto de final de semana, no meio dela, nós temos chorado, temos nos emocionado, temos rido, temos refletido sobre as coisas de Deus e de Sua Palavra. Tenho a certeza de que hoje vamos ter um encontro muito bonito com Jesus. Se você puder, onde você estiver, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, esse é um momento muito especial. Nós vamos abrir a Sua Palavra nesse momento. Não somos dignos disso, mas nos aproximamos ao Senhor, confiados unicamente nos méritos de Jesus Cristo. Por favor, nos ilumine a mente e o coração. Queremos aprender, queremos crescer, queremos ter a certeza de que o Senhor está sentado ao nosso lado, está ouvindo as nossas petições, conhece os nossos clamores. O Senhor sabe das nossas necessidades. E agora, Senhor, que a Tua Palavra acalme o nosso coração, que a Tua Palavra possa nos trazer esperança, que tenhamos a convicção de que dias melhores virão para cada um de nós. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem sua Bíblia, pode abri-la no livro de Abacuque. Abacuque logo no primeiro capítulo. Talvez alguns não conheçam tão bem o livro de Abacuque, mas é um bom livro para se estudar, para se refletir. Há boas lições, importantes lições para você e para mim. O livro de Abacuque está contido ali nos profetas menores, no Antigo Testamento, perto do Novo Testamento, e você logo encontrará Abacuque, no capítulo 1, a partir do primeiro verso. Antes de começarmos a leitura propriamente dita, vamos refletir um pouquinho a respeito de quem era Abacuque. Bom, Abacuque era um profeta menor. Muito pouco se sabe a respeito do profeta Abacuque. As únicas informações que temos a respeito desse profeta encontra-se aqui, no livro que recebe o seu nome. Nós sabemos também que Abacuque ele era profeta por um período de tempo em sua vida, não sabemos se foi de maneira integral ou se foi apenas para um momento específico da história do povo de Israel. Mas sabemos onde ele foi profeta. Você sabe que depois do rei Salomão, o filho de Salomão fez algo tremendamente terrível para o povo de Israel. Ao invés de aliviar o povo em relação aos impostos e às suas cargas, seus tributos, ele apertou ainda mais
os tributos em todo o reino. E isso gerou grande sofrimento no povo. E 10 das 12 tribos se separaram. E isso causou um grande problema, um problema sério para o reino de Israel, que foi dividido. Então essas 10 tribos fixaram a sua capital, a sua sede em Samaria e constituíram o reino do norte. E aí então Judá e Benjamim constituíram o reino do sul, cuja capital, você sabe, era Jerusalém. Abacuque era profeta em Jerusalém. E ele viveu exatamente no contexto de Ezequiel, de Isaías, de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Ele conviveu com todas essas pessoas e todo o livro dele foi escrito sob a perspectiva de uma iminente destruição. Os caldeus, os assírios, os babilônicos já estavam destruindo todas as nações ao redor. E lógico, já haviam destruído Samaria, já haviam destruído o reino do norte e agora estavam se aproximando do reino do sul. Abacuque está completamente preocupado e angustiado. E ele começa a descrever os seus sentimentos e abrir o seu coração a Deus de maneira desesperada. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já foi tão sincero com Deus como Abacuque aqui foi. Se você tem sua Bíblia, se você já abriu Abacuque 1, a partir do primeiro verso diz: o oráculo que viu o profeta Abacuque. E ele declara: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Abacuque está no limite emocional da sua vida. Ele era um profeta, e você sabe, um profeta não escolhe ser profeta. Um profeta é escolhido por Deus. Se Abacuque foi escolhido por Deus, então ele tinha autoridade moral para se aproximar de Deus e perguntar: Senhor, o que está acontecendo? Eu estou clamando ao Senhor e o Senhor não está me escutando. Ele pergunta: Senhor, até quando eu vou clamar ao Senhor e o Senhor não vai me escutar? Já aconteceu alguma situação na sua vida, alguma circunstância onde você clamou a Deus, pediu a Deus, mas parece que Deus estava surdo, que não ouvia você? Você está vivendo um momento como esse, onde você tem clamado, pedido, implorado e parece que Deus não te escuta? Abacuque tinha exatamente essa sensação. Ele tinha percepção de que, embora ele clamasse, embora ele pedisse, embora ele implorasse a Deus a solução para a sua angústia, Deus ficava quieto. Abacuque disse: Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Hoje em dia as pessoas pensam e falam e agem e clamam e gritam da mesma maneira. Senhor, até quando eu vou prestar um vestibular e não vou conseguir entrar na universidade? Até quando eu vou clamar ao Senhor pedindo um aumento de salário para poder dar comida aos meus filhos? O Senhor sabe, as contas estão vencendo, o Senhor conhece a minha realidade, eu não estou pedindo riquezas, eu estou pedindo o mínimo necessário para poder educar meus filhos. Eu quero colocar os meus filhos em uma boa escola cristã, em uma escola adventista, e eu não consigo, eu não tenho recursos, eu não tenho dinheiro. Senhor, Tu sabes, eu quero simplesmente ter o recurso para poder ir à Tua igreja, e ainda assim eu não consigo. Até quando eu vou pedir e o Senhor não vai me responder? Até quando eu vou orar para que o meu filho volte para os Teus caminhos e ele continuará no mundo das drogas, perdido, sofrendo, cada vez se afastando mais da família, dos amigos, se afastando cada vez mais do Senhor? Querido, a experiência de Abacuque é a mesma experiência que eu e você temos. Parece que oramos, clamamos a Deus e parece que Deus não nos escuta. Ao longo do meu ministério, eu tenho percebido pessoas afirmarem assim: olha, eu cansei de orar, eu tenho orado a Deus, mas parece que a minha oração não passa do teto. Bom, eu quero te dar uma boa notícia hoje. A sua oração não precisa passar do teto por uma razão. Jesus Cristo está aí com você. O fato é que as pessoas definem a presença de Deus ou não na vida delas simplesmente porque sentem Deus ou não sentem Deus. Querido, Deus prometeu estar com você e por isso Ele está. A minha sensação, o meu sentimento não define a presença de Deus. Embora Abacuque pensasse que Deus não estava ouvindo, que Deus não se importava com a sua realidade, com o seu desespero. E por que o desespero de Abacuque? Porque ele via os caldeus indo em direção a Jerusalém, indo em direção do Reino do Sul. E ele pensou: mas Deus vai permitir isso? Deus, um Deus de amor, um Deus que sempre protegeu o povo de Israel, Ele vai agir agora dessa maneira? Nem sempre eu e você entendemos as ações de Deus. Nem sempre compreendemos como Deus age na nossa vida, mas precisamos confiar. Abacuque tinha medo,
clamava a Deus, não sentia a Deus perto dele, então ele logo pensou, então Deus me abandonou, Deus abandonou Israel, por isso o desespero. Agora, nós precisamos enaltecer o profeta, ele pelo menos foi sincero, ele não se aproximou de Deus, ó Pai eterno, nós te amamos, te louvamos, por favor, compadece-te de nós. Abacuque escreveu o que hoje nós temos aqui na Bíblia, e ele apresenta a Deus a sua dor, a sua angústia, o seu desespero, o seu pesar, e ele diz, Senhor, até quando? Eu vou gritar a ti violência, e o Senhor não vai salvar, o Senhor não vai proteger o seu povo, o Senhor não vai cuidar da sua nação, eles são muito mais ímpios do que nós. Tudo bem, nós vivemos um dos momentos da mais profunda apostasia aqui na tua terra, mas é a tua terra, Senhor. Por que o Senhor não irá nos salvar? As pessoas querem ser salvas por Deus, querem ser salvas no seu tempo, do seu modo, do seu jeito, e questionam as ações de Deus. Você já percebeu isso? Como as pessoas questionam a Deus? Existe fome na África. Há milhares e milhões de pessoas passando fome. E aí então, do alto do nosso conforto, dentro dos nossos carros, dentro dos nossos apartamentos e casas, nós confortavelmente sentamos no nosso sofá e perguntamos, Senhor, por que o Senhor permite a fome e a miséria num continente tão pobre, tão miserável? Querido, a razão pela qual a África é do jeito que é, a responsabilidade é nossa, não é de Deus. Somos nós que acumulamos os bens ao nosso redor e permitimos que outros passem fome. Saiu recentemente, o Brasil tem 16 milhões de pessoas vivendo na mais absoluta miséria. Isso é culpa de Deus? Não é? Essa culpa é minha e sua, porque nós acumulamos bens ao nosso redor e não permitimos uma real distribuição de renda no nosso país e no outro continente, nosso vizinho aqui do lado. Muitas vezes eu e você, por não compreendermos as ações de Deus, julgamos Deus, condenamos Deus e acabamos com Deus na nossa vida. Já reparou que existem pessoas que questionam a existência de Deus simplesmente porque existem pessoas que sofrem? Mas você também já reparou que essas pessoas que questionam a existência de Deus por causa do sofrimento são as que menos sofrem, são as que mais têm abundância, as que mais têm oportunidades na vida? Porque quando nós vamos à África, um país, um continente miserável, quando nós vamos a países ali nesse continente, nós descobrimos que é um dos continentes mais crédulos do mundo. Parece que o processo é inverso. Quanto mais sofremos, mais cremos em Deus, porque temos relacionamento com Ele. Não é que crença está associada à ignorância ou à pobreza, não é isso. É que quando eu e você percebemos que as nossas forças não são suficientes para encarar os desafios da vida, então começamos a desenvolver um relacionamento lindo e íntimo com Jesus. E é isso que muitas pessoas fazem, que são participantes das baixas classes sociais, mas ali existe gente linda, sincera, a quem Deus ama, a quem Deus quer o melhor, e com certeza Deus salvará. Abacuque foi sincero diante de Deus. Mas há um outro verso, o verso 3, onde ele continua a sua peregrinação espiritual e intelectual diante do seu Criador. E ele pergunta, por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio, a disputa se suscita, se levanta. Abacuque começa a perguntar, Senhor, por que o Senhor vai permitir isso? Os assírios estão vindo, eles vão destruir o teu templo, o templo de Salomão. O Senhor escolheu esse lugar para habitar entre nós. Nós não somos perfeitos, mas somos o teu povo. Nós erramos, nós falhamos, mas continuamos sendo o seu povo. O Senhor vai permitir que alguém mais ímpio do que nós, pagãos, venham e destruam tudo, destruam o teu templo, profanem o tabernáculo, profanem o santuário. O Senhor não pode permitir uma coisa dessas. E Abacuque começa então a querer definir o que Deus deve ou não deve fazer. Fazemos exatamente isso na nossa vida. É impressionante como queremos comandar Deus, como não queremos que Ele comande a nossa vida. Nós invertemos completamente os papéis. E então queremos ditar aquilo que Deus deve e aquilo que Ele não deve fazer.
Querido, Deus é soberano e Ele sabe o que está fazendo na minha vida e na sua vida. Assim como Deus tinha um plano específico para Israel, como Deus tinha um plano específico para Jerusalém, Deus conhecia todas as coisas. Deus já conhecia o cativeiro babilônico muito antes dele acontecer. Abacuque está indignado, preocupado, ansioso, cheio de medo, cheio de receio, mas ele é um profeta e ele começa a interceder pelo povo dizendo: por favor, Senhor, não nos destrua, por favor, Senhor, não acabe com a tua nação, não permita que profanem o teu templo. Abacuque clama, pede e implora. Eu queria dizer que Abacuque é um exemplo para você e para mim. Você também precisa implorar. Você também precisa se apresentar a Deus de maneira sincera, verdadeira. Você pode hoje olhar para Deus e questionar Deus sobre todas as coisas erradas que estão acontecendo na sua vida. Isso não é pecado, não é desrespeito. Você pode olhar hoje dentro dos olhos de Deus e falar: Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? Por que nada dá certo? Eu não compreendo as tuas ações. Abacuque foi sincero e você também pode ser. Nós não precisamos usar nenhuma máscara, nenhum tipo de efeito especial para nos aproximarmos do nosso Criador. Foi o próprio Deus que disse: vinde e arrazoemos, venha, vamos conversar, vamos dialogar. As ações de Deus muitas vezes foram alteradas por intercessão dos seus santos, dos profetas. Talvez se você clamar, orar, pedir a Deus, talvez se hoje você interceder por alguém que você ama, talvez o céu se levante, talvez o céu inteiro se mova para responder a sua oração. Mas o primeiro passo talvez seja a sinceridade. Talvez seja o momento onde você precisa verdadeiramente abrir o seu coração a Deus, como você em algum momento já fez com algum amigo. Você precisa conversar com Jesus. Abacuque o fez e Abacuque teve a sua resposta. Abacuque continua acreditando que é impossível Deus agir do jeito como ele pensa que Deus agirá. E no verso 12 ele declara: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Abacuque imaginava assim: não, nós não vamos morrer. Na última hora, no último instante, Deus vai nos salvar. Mas não foi isso que aconteceu. Muitas pessoas foram destruídas, milhares de pessoas morreram, Jerusalém foi invadida, as muralhas de Jerusalém foram destruídas, vieram abaixo, o templo foi profanado, os utensílios do templo foram levados para a Babilônia, e as pessoas não entendiam como Deus pôde permitir. Exatamente como hoje as pessoas não conseguem entender e compreender por que é que Deus permite algumas coisas, por que sofremos, por que uma criança tem câncer, por que os pais têm que enterrar seus filhos, por que filhos têm que enterrar os pais. Olha, a expectativa de Abacuque era: o Senhor Deus vai interferir, Deus vai cuidar. E quando as pessoas entram nas encruzilhadas da vida, elas creem da mesma maneira que Abacuque cria e elas pensam: olha, Deus vai interceder, Deus vai agir. E é claro que Deus age, é claro que Deus intervém, é claro que Deus responde a sua oração. Mas, querido, antes de qualquer coisa, entenda: Deus é soberano, Deus sabe o que faz, Deus controla o microcosmos, o pequeno mundo dentro de uma única folha, como Deus também sustenta todos os astros do universo imponderável. Deus conhece todas as coisas e Deus conhece a sua vida. E esse é o momento onde você precisa confiar, onde você precisa se entregar, mesmo que Deus aparentemente decepcione você. Quantas pessoas eu tenho encontrado ao longo da minha vida que estão decepcionadas com Deus, exatamente por não compreenderem as ações de Deus em sua vida, não conseguem enxergar além do sepulcro, não conseguem enxergar nada além da doença, nada além da fome, nada além da pobreza e da miséria, não conseguem enxergar nada além do desemprego, vivem absortas no seu sofrimento, não conseguem enxergar o além, o porvir. E Abacuque vivia exatamente a mesma situação, mas Jesus começa a responder a Abacuque no capítulo 2, no verso 4, quando ele diz assim: eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Querido, o justo viverá pela fé. Você consegue acreditar nisso? Que o justo viverá pela fé? Deus se apresenta agora a Abacuque, é um diálogo aqui bíblico acontecendo, da mesma maneira como hoje Deus quer dialogar com você. Deus começa a responder a Abacuque dizendo o seguinte: o justo viverá pela fé, Abacuque. Em outras palavras, Abacuque, alguns morrerão,
Mas aqueles que creram no meu nome, aqueles que permaneceram fiéis à minha palavra, aqueles que não se dobraram à apostasia e ao paganismo, estes viverão pela fé. E você sabe que aqueles que viveram perto de Cristo foram levados vivos para o cativeiro babilônico. E a exemplo de Ezequiel, Daniel, os seus 3 amigos, são pessoas puras, sinceras, que viviam no tempo de Abacuque e que foram levados cativos para a Babilônia. E Deus tinha um plano de salvação e de misericórdia, onde o nome de Deus seria enaltecido mesmo em meio ao cativeiro. Sabe, na vida, nós não temos todas as respostas, mas temos um Deus que as tem. E por isso nele precisamos confiar. Deus disse a Abacuque, fique em paz. Tenha calma, você tem medo, está ansioso, os assírios eles virão, eles destruirão Jerusalém, mas acredito no que eu vou dizer para você, Abacuque, o justo viverá pela fé. Você acredita que o justo viverá pela fé? Você acredita que você poderá viver pela fé? Você acha verdadeiramente que o que sustenta a tua casa é o salário que você recebe no final do mês? Você acha que o que mantém você no emprego ou na posição social onde você está são seus talentos e sua capacidade? Querido, enxergue-se bem no espelho da vida. Existem pessoas muitas vezes mais capazes do que você, muitas vezes mais talentosas do que você, pessoas mais bondosas que você, pessoas melhores do que você. Sabe o que mantém você no emprego onde você está? Não é a sua organização, nem sua capacidade de gestão. Não é a sua obediência quase cega a um chefe que você gosta. O que mantém você no seu emprego, o que sustenta você e a tua casa é Deus. Deus é quem cuida de você. Um pensamento de Deus e o seu coração para de bater. Um pensamento de Deus e a sua família se destrói, se acaba. Somos totalmente dependentes de Deus, não temos o controle da nossa vida. É por isso que Deus diz, Abacuque, o justo viverá pela fé. É por isso que hoje Ele olha para você e diz, filho, o justo viverá pela fé. Você não precisa confiar em nada nem ninguém. As pessoas, elas confiam em Deus, desde que tenham dinheiro no bolso. Elas confiam em Deus, desde que toda a casa esteja trancada e o alarme ligado. As pessoas confiam em Deus, desde que todo o planejamento da empresa esteja certo e que haja perspectiva de crescimento. As pessoas confiam em Deus, desde que o médico dê o diagnóstico de que tudo está bem. Nós precisamos aprender a confiar em Deus quando nada dá certo, quando mais nada funciona, quando a perspectiva é cada vez pior, quando não há melhoras na nossa vida. Essa é a hora de confiar, essa é a hora de se entregar. E Deus continua conversando com Abacuque, ainda no capítulo 2, só que agora no verso 20, quando ele diz, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Sabe o que Deus está dizendo para Abacuque? Abacuque, o justo viverá pela fé, mas você precisa entender uma coisa. Eu respeito você, Abacuque, eu amo você, eu escolhi você para ser um profeta. Eu ouço e dialogo com você. Mas entenda uma coisa, eu estou no meu santo templo. Cale-se, Abacuque. É exatamente a mesma expressão do Salmo 46, 10, que diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus é Deus. E nós precisamos deixar Deus ser Deus na nossa vida. Cale-se diante dele toda a terra, porque Deus está sentado no seu santo trono. Você não concorda com Deus? O Senhor dá liberdade para que eu e você discordemos. Nós não somos marionetes sem vontade, sem desejo, sem paixão. Não, nós temos liberdade, nós temos o direito de discordar. Mas lembre-se de uma coisa, Deus está no seu santo templo. Ele comanda todo o mundo. E Ele comanda a mim e a sua vida. Foi Ele que trouxe você à vida. E foi Ele que tirou a vida de todas as pessoas que hoje descansam no pó da terra. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é quem cria a vida e é Ele quem permite que a vida seja tirada. Ou você acha que alguém em algum momento faleceu sem a permissão de Deus?
todas as pessoas que hoje descansam no pó da terra desceram à sepultura por permissão de Deus, porque Ele coordena o mundo, Ele coordena a vida de cada uma das pessoas, de cada indivíduo. Não importa quem você seja, não importa o que você faça, Deus comanda a minha e a sua vida. Eu quero ir terminando a mensagem de hoje, lendo para você a reação de Abacuque diante da resposta de Deus. Deus disse para você e para mim e para Abacuque: o justo viverá pela fé, confie, entregue a sua vida. E Deus disse: olha, Abacuque, eu estou no meu santo templo, agora é hora de você parar de falar e começar a ouvir mais. Ouça mais Deus, pare de reclamar, pare de questionar um pouco e simplesmente entregue, simplesmente confie. E aí então, amigo, no capítulo 3, no verso 17, aqui vem toda a resposta. Aqui vem a reação de Abacuque, a reação de alguém que confia em Deus, a reação de alguém que começa a entender e a compreender os planos e os sonhos de Deus. No capítulo 3, no verso 17 em diante, Abacuque declara: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque entendeu, Abacuque compreendeu, amigo, que ele não era nada, que ele não era ninguém. E aí então ele, com os olhos e com o coração repleto de fé e confiança num Deus que nunca nos decepciona, declara: ainda que tudo dê errado, ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que eu procure nos currais o gado e não encontre, ainda que toda Jerusalém esteja desolada, ainda que os meus temores, que todos eles se concretizem, ainda que eu não compreenda nada, eu vou confiar no Senhor. Querido, essa precisa ser a nossa perspectiva diante dos problemas da vida, diante das crises existenciais, diante dos sofrimentos que nós não compreendemos. Alguém na sua casa está morrendo, você vê ele definhando por um câncer assassino que teima em resistir e vencer toda a quimioterapia, a radioterapia. Você não aguenta mais sofrer, você não compreende os planos de Deus para a sua vida, você não entende por que um filhinho tem que morrer, você não compreende por que tanto sofrimento na sua existência. Querido, essa é a hora da confiança, essa é a hora da entrega. É o momento onde nós paramos de lutar, é o momento onde paramos de resistir e é o momento onde precisamos nos entregar. É o momento onde você precisa dizer: Senhor, ainda que tudo dê errado, ainda que a doença vença a minha filha e o meu filho, ainda que o meu chefe seja desonesto comigo e eu seja ainda demitido e seja injustiçado, ainda que eu passe pelos momentos mais difíceis da minha vida, ainda que o meu casamento tenha sido destruído, ainda que o meu marido tenha ido embora, ainda que eu não consiga ter um bom relacionamento com meu filho ou com a minha filha, ainda que o meu sentimento de culpa me atormente e me jogue no chão o tempo inteiro, ainda que o vício consiga me vencer e eu não tenha forças para resistir ao mal, eu vou confiar no Senhor, eu vou entregar o meu nada ao Senhor e o Senhor poderá transformar o meu nada em tudo. Eu poderei voltar a sorrir, porque agora, a partir de hoje, a partir desse momento, eu vou simplesmente confiar. Sabe como a gente confia em Deus? Permitindo que o Senhor Jesus habite na nossa vida, habite no nosso lar, habite na nossa mente, no nosso coração. Não é esse o seu desejo? Você não precisa hoje declarar a Jesus: Senhor, por favor, eu não entendo as coisas, mas eu quero hoje confiar e entregar tudo. Por isso, Jesus, habita na minha casa, habita no meu lar, habita na minha vida, transforma a minha existência e me faça confiar em Ti, como um dia Abacuque também confiou. O Arautos do Rei irá cantar agora. Enquanto você ouvir o hino, eu queria fazer um convite a você. Não importa onde você esteja, será que esse não é o momento de você se entregar a Deus? Não é o momento de você apenas confiar? Parar de falar e ouvir mais a Deus? Parar de questionar e ouvir
ouvir mais a voz meiga, mansa e suave do nosso Salvador. Jesus Cristo hoje olha para você e diz apenas uma palavra: confia, confia. Nunca esqueça, amigo, o Senhor está no seu santo templo. É hora de silenciarmos e permitirmos que Ele habite em nós. Sem dormir, me ajoelho em aflição, o sofrimento, a dor e a culpa, entrego a Cristo. Jesus me anima, me faz sorrir, e assim Jesus habita em mim. De manhãzinha, se as lutas vêm e eu me esqueço, quem me sustém, Jesus convida pra um passeio. Eu deixo tudo e vou orar. Jesus me chama pra passear e de mãos dadas a conversar. Andamos juntos em seu jardim. Jesus me anima, me faz sorrir, e assim Jesus habita em mim. E assim Jesus habita em É tão bom sabermos
que Jesus, no meio da nossa mais profunda dor, escolhe segurar a minha e a sua mão e nos convida para um passeio. Um passeio de algumas explicações, mas sobretudo um passeio para nos acalmar. Talvez o que você mais precise hoje é isso: ter calma, paciência e confiança naquele Deus que você sempre confiou, em um Deus que ama e que nunca te deixará só. Querido, nós vamos orar agora, pedindo a Deus que nos fortaleça. São tantas lutas que passamos, são tantas dificuldades que enfrentamos, mas é um momento de entrega, de confiança, é um momento de clamar a Deus e de pedir que Ele nos cuide, pedir que Ele nos salve no sangue de Jesus, nós e a nossa família. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, às vezes temos tanto medo, às vezes passamos por problemas tão difíceis que pensamos que não vamos suportar. Há tanta dor no nosso coração, há tantas lágrimas molhando o nosso rosto, que às vezes o nosso coração se enche de desesperança. Mas nessas horas sombrias, difíceis, obrigado porque o Senhor confia e desce até nós e nos chama para passearmos. Que contraste, no momento de dor e de angústia, um momento agradável ao teu lado, onde depois de termos um contato pessoal contigo, entregamos nossa vida ao Senhor e descansamos no teu amor. Ajude-nos, porque queremos entregar as nossas lutas para o Senhor. Obrigado porque o Senhor já venceu cada uma delas. Obrigado porque podemos confiar em um Deus que escolheu nos amar. Entregamos nesse momento a nossa vida em tuas mãos. Em nome de Jesus pedimos. Amém.